temos compromisso sim, compromisso com a população. E a população saiba disso. Esses cargos não são indicados por vereadores, não existe compromisso para um vereador indicar para ninguém. Esses cargos são concursados, as pessoas já fizeram concurso pela VUNESP, tá certo? E estão aguardando para ser chamado. Olha, o TO. Será que o pessoal sabe qual que é a função de um TO? Que importância tem um TO, né, Neneira? A Neire sabe disso, porque ela tem um filho que precisa disso. Aquele que tem um filho, a hora que a gente fala que vai contratar 2 TOs, ele abre um sorriso, porque sabe a importância desse TO para a nossa rede. Ele abre um sorriso, né? Por quê? O que é a terapia ocupacional? É um tratamento que combina aspectos psicológicos, pedagógicos e sociais. A terapia ocupacional assume que estar ativo é uma necessidade humana. E essas crianças que precisam desse tratamento, essas pessoas, precisam estar ativas, né, doutor Guilherme? E precisam do TO. E aqui eu rendo minhas homenagens à doutora Silvana, que faz um trabalho fora do comum, que já apresentou um projeto junto comigo aqui para isso, um projeto de lei que existe aqui hoje. Então é para isso que nós estamos votando hoje, senhores vereadores, para a contratação de 2 TOs também, que vão ajudar a tratar essas pessoas para elas continuem ativas. Não existe dinheiro que pague isso. Dinheiro nenhum vai pagar isso. Eu tenho certeza que a prefeitura está preparada para isso, porque veio impacto financeiro, sim, sobre isso. Tá certo? O objetivo é habilitar que a pessoa afetada seja tanto quanto possível independente nas áreas pessoais, sociais e vocacionais da vida. Saúde é vida. E é isso que vocês, vereadores, estão votando, pela vida dessas pessoas. Dos 23 cargos criados, 6 são para professores do EJA, 2 para advogados. Todos os outros são para a área de saúde, os outros 15 cargos, para a área de saúde. Né? Então, aqui também está, tratamento de contraturas, inibição de programas em casa, treinamento de sensibilidade, treino funcional. É para isso que está sendo criado o cargo. O cargo está sendo criado. 2 cargos de advogado. É porque os processos que tem na prefeitura, já foi dado a carga total para os advogados, eles estão precisando, estão trabalhando com muitos estagiários e não estão conseguindo vencer o trabalho. Então, esses 2 cargos. Agora, pode-se perguntar para o Cipriano, mas por que os 6 cargos de professores do EJA? Será que alguém sabe me dizer quantas classes do EJA nós temos em Barretos? Tirando o doutor Reginaldo. 17. Né, doutor? Nós temos 17 classes do EJA. Quantos professores concursados atualmente? 4. Né? 4. Cria 6. Por que não cria para entrar 17? Porque pode ser que de um ano para outro diminua. E o máximo que pode diminuir é até 10. Mas será que as pessoas simples, que não tiveram o direito, à alfabetização, não têm o direito de ter um professor que acompanhe durante todas as etapas do EJA? Né, doutor Reginaldo? Nós sabemos que muitas vezes a contratação de um professor não efetivo cria o seguinte problema. Ele pode ficar 6 meses e ser trocado por outro professor. 1 ano, trocado por outro professor. E a educação, Capetinha, não vai ser continuada. Aquela educação que foi dada não será continuada. E se nós tivermos professores do EJA que são concursados, esse trabalho vai ser continuado, esse trabalho vai ser levado a sério até o final. Não é que o professor não concursado não leva a sério, não é isso. Às vezes, coitado, ele não tem o tempo para isso, porque às vezes o contrato dele ele é trocado. Então, é importante ter esses professores concursados. As pessoas não sabem, mas o nosso prefeito municipal assinou um termo com o governo federal, né, de compromisso da erradicação do analfabetismo. Por quê? Porque foi verificado que no Brasil nós temos muitos analfabetos. E no estado de São Paulo, senhor presidente, 1 milhão de analfabetos. E proporcional em Barretos nós temos muitos. Então, essas pessoas com mais idade, que não frequentaram um banco de escola, hoje têm a chance de frequentar um banco de escola através do EJA. É por isso o professor, muitas vezes, que não recebe muito bem o EJA, a importância do EJA, né, doutor Reginaldo? Ensino de jovens, educação de jovens e adultos. E para isso, para as pessoas estejam lá. Eu estou fazendo um TCC na minha faculdade de educação física, eu vou escolher entre o trabalho com deficientes e a educação física para o EJA. Quer dizer, daqui uns dias vocês vão estar bravos aqui discutindo a criação de cargo de professor de educação física para o EJA, que também tem que ter o mesmo respeito por eles.
que também tem que ter o mesmo respeito. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que são esses os cargos que estão sendo criados, tá certo? Eu também votei favorável ao cargo do SAI pelo mesmo valor, gente. R$30 mil a mais por ano para 6 cargos. E nós estamos votando para 23, tá certo? Também, não, a gratificação já está constando. Eu procurei saber se está constando. A única gratificação que não consta aqui, gente, é a gratificação do advogado. Mas por que não consta? Deixa eu pegar o documento para vocês. Porque ele é dado, regulamentado, através de um decreto número 5.492, que regulamenta a concessão de gratificação aos advogados. As outras que estão constando, já foi mandado impacto em outras leis anteriores que está apenas regulamentando isso aqui. É igual os cargos que tem aqui, né, que estão apenas retificando os cargos de serviços gerais, retificando os cargos de secretário de escola, retificando os cargos de fiscal, não é isso? Então, isso é apenas uma retificação para consertar uma lei que veio de uma forma errada, mas que já existem esses cargos, já foram criados. 3 médicos plantonistas. Nós temos 22 para inteirar 25. Será que nós precisamos de médico plantonista? Será que você que mora no Barretos 2, no Nova Barretos, no Cristiano de Carvalho, no Santa Cecília, lá na Marília, no América, no Barretos inteiro, será que você está precisando de um médico a mais plantonista no seu postinho, na Santa Casa? Nós estamos precisando, sim. É isso que nós estamos fazendo. Né? Certo? O que o professor de EJA faz? Qual que é a função do professor de EJA? Valorizar o conhecimento do aluno, ouvir as suas experiências, relacionar a sabedoria com os conceitos teóricos, dialogar com eles, melhorar a linguagem da população, compreender que educar jovens e adultos é um ato político. Sabia disso? Porque a partir do momento que nós damos a chance para essas pessoas frequentarem um banco de escola, nós estamos dando a ele o direito à cidadania. E é isso que vocês estão votando, senhores vereadores. A criação desses cargos também não é saúde, mas é dar a essas pessoas o direito à cidadania, a manter. Porque hoje, né, doutor Reginaldo, se nós não fizermos isso, amanhã pode entrar um doido aí que tira o EJA em Barretos. Pode acontecer, pode, tá certo? Se nós fazemos isso, nós criamos uma coisa para sempre. Euripim, tem uma parte. Leandro, quero parabenizar pelas suas explicações e dizer que o EJA realmente é o foco da administração também em relação ao aprendizado. Nós sabemos que existem empresas que têm consultado ao município com o intuito de abrir uma classe, principalmente o pessoal que trabalha na usina, que realmente não tem condições de estudar, perderam os estudos. O EJA, realmente, as professoras têm feito um bom trabalho. Eu tive a oportunidade de participar nas administrações anteriores. Essa alfabetização tem muito a ver com aqueles que realmente perderam o seu tempo no estudo. E essa criação realmente vem de encontro com aqueles professores que estarão prestando o seu trabalho, como você também não citou, esqueceu, o secretário de escola, que também faz um bom trabalho e necessita, as escolas necessitam do secretário para poder... Foi descentralizado, né? Eu acho assim, eu até respeito ao posicionamento do Capetinha, mas eu digo, quando se cria cargo para poder dar o apoio necessário para a administração fluir, aí sim é favorável. Agora, da maneira como foi colocado, eu não entendo assim, porque são cargos que serão criados e serão chamados à medida do possível. Isso. Quando você cria um cargo através de lei, também não quer dizer que criou, amanhã já tem que ser preenchido, não. Conforme a disponibilidade financeira, pode ir chamando pouco. A gente sabe que a necessidade, eu ia falar agora, sobre o secretário de escola, ela é uma necessidade iminente, rápida. Por quê? Porque nós estamos no final do ano e antigamente, não sei se o nobre vereador Capetinha sabe, havia uma secretaria das escolas no centro somente, no centro, ali na 2233, o que trazia dificuldade para toda a população que queria ver a situação, não tinha secretaria nas escolas, tinha que ir até ali. Então, esses cargos já foram criados anteriormente, apenas está sendo consertado nessa lei. Para que serve? Para que 22, um em cada unidade escolar, próximo à residência, e as escolas passam a ter a autonomia para gerir, para acompanhar a vida escolar dos alunos. Matrícula, tudo ali vai ser feito agora direto na escola. Então o diretor está do lado, não tem esse vai e volta do diretor até a secretaria da escola, do munícipe até a secretaria da escola. A secretaria da escola vai ficar dentro das escolas, que é o mais comum, tá certo? Pode perguntar. Cipriano, é lógico, é justo com relação ao projeto que veio em fevereiro para cá, que é o projeto 101, de 5 de fevereiro. A lei ficou omisso
Isso. Ficou omisso com relação à quantidade de auxiliar de operação de serviços gerais, que era... Que o correto é 516? Que veio como sendo 489. Isso. Que no cargo de fiscal tributário, que era para estar previsto 11, e mandou 7 cargos. Uhum. E também no caso que Vossa Excelência acabou de se referir ao secretário de escola, Isso. que deveria constar 22 e veio constando 1. Isso. Quer dizer, isso aqui nada mais justo do que ser regularizada a situação, Isso. porque tem até o impacto financeiro com relação Já foi feito a antes. 101/2009 de fevereiro. Agora, o que me chama a atenção aqui é com relação a médico. Eu também me coloquei até numa condição aqui de estar, vamos supor, ter um cargo de motorista, assistente legislativo. Eu não tenho o cargo, eu convoco uma pessoa para trabalhar nesse cargo. E aqui o que está previsto, que dos 25 médicos contratados, só tinha 22 cargos. Então, 3 cargos de médico foram contratados sem estar na estrutura da prefeitura, lá, os 3 cargos de médico vago. O que Vossa Excelência tem a falar a respeito Olha, disso? eu já passei por isso na gestão do Dr. Web Rezé, que às vezes você pode, por extrema necessidade na área de saúde, você contrata os médicos, né? Isso, por necessidade. Não, foi caráter efetivo que né? ele contratou. Eu sei, então. Mas aí pode ser que esteja não efetivo até a regularizada da situação, né? E existe uma orientação também, Vossa Excelência mexe com um concurso, vamos supor, teve um concurso para existe essa orientação do Tribunal de Contas, vamos supor, nós tivemos um concurso para professor, muitas cidades estão fazendo isso. Você teve um concurso para professor, você tem 20 vagas, aí chama os 20 professores concursados. Depois você precisa de professores, professores não efetivos, somente por um tempo determinado. Você pode utilizar aquela lista do concurso efetivo e explicar para eles, estou chamando você por um tempo determinado. Pode ser feito dessa forma também. Às vezes, foi feito isso? Né, não tenho conhecimento, né? Isso aí vocês podem fazer um requerimento perguntando ao prefeito municipal. Nós vamos aprovar o projeto hoje, tentar... Bom, apesar que aqui tem uma informação. Está a informação aqui no projeto, já está toda a informação. Eu E gostaria de aqui continuar... ele está admitindo que tem Isso. 3 servidores ocupando o cargo efetivo sem ter o cargo na administração. Isso, aqui na própria emenda inicial, eles já mostram que era o que era feito. Agora, gostaria de dizer também, e tranquilizar, até o nobre vereador Capetinha estava junto, alguns funcionários, né, que são funcionários da Agente de Fiscalização Sanitária, procuraram nós, vereadores, o Munir, quase todos nós, né, Euripim, procurou o Euripim também, porque quando foi criada essa lei, eles ficaram, não procurou Vossa Excelência, né, mas algum de nós procurou, né, Euripim? Não. Procurou bastante gente, sim, né? Então, eu gostaria de explicar. Procurou o doutor Guilherme, estava junto. E aí o que eu gostaria de explicar é o seguinte, por um equívoco, eles ficaram de fora dessa reestruturação. E esse equívoco, nós procuramos a administração, procuramos o ZECAM, o senhor prefeito municipal, né? Amanhã nós temos eu mais os dois, o doutor Munir deve ir também, se alguém quiser ir comigo nessa reunião, nós temos uma reunião com o Eleazar e com o Zecão, com o prefeito também, para que possa mandar um projeto de lei regularizando essa situação aqui. Vossa Excelência também cobrou isso, esse requerimento é de Vossa Excelência, cobrando no início do ano. Então, nós vamos lá para poder tentar regularizar a situação e mandar o projeto de lei acertando a situação desse pessoal aqui, dos agentes. Não pode pedir adiamento para que conste nesse projeto? Não. A única coisa que nós combinamos exatamente, do vereador Capetinha, foi isso. Nós Não, aprovamos... porque isso aí até o Capetinha pediu desculpa aqui por uma situação de compromisso que não foi cumprido. Eu mesmo tenho vergonha desse pessoal. Não, pode ficar tranquilo que isso aqui vai ser porque assim que terminasse a eleição, já era para ter resolvido essa situação. Agora vai procurar fazer uma nova reunião? Não, eu não preciso da parte. O presidente interrompe na medida do possível. A questão dos 20, desse pessoal, isso aí era um compromisso, assim que terminasse a eleição, regularizasse, porque foi uma falha que não constava do projeto anterior. Isso. Agora vai ter uma nova reunião? Não é isso não, senhor presidente. Eu estava explicando. O que a gente combinou, aprovamos esse projeto hoje, tá certo? E eles vão mandar uma retificação nesses cargos só, em cima da outra lei, tá certo? Tranquilo, vamos acertar a situação do pessoal, em cima do requerimento de Vossa Excelência também, que foi respondido. O requerimento meu não tem sido atendido em nada, vereador. Então, eu gostaria de explicar o seguinte, e pedir para cada um de vocês, somente quem passa
pela necessidade de um médico e sabe a importância do médico que trabalha com vidas. O fisioterapeuta tem um papel preponderante na nossa comunidade. Hoje, Barretos é vista de uma forma diferente, porque o trabalho que os fisioterapeutas de Barretos fazem dentro da nossa cidade e de graça é o melhor feito em todo o interior. A gente sabe disso, tá certo? Foi estruturado, foi criado durante o governo do Dr. Weber Rezec, foi melhorado no governo do Dr. Emanuel, e hoje é um trabalho que rende frutos para todo mundo. Nós fazemos requerimento, Capetinha, vira e mexe, nós estamos fazendo requerimento para que o fisioterapeuta atenda à noite, para atender os jogadores da várzea, que muitas vezes machucam e não tem atendimento noturno. Então, isso vai ser solucionado com a contratação desses fisioterapeutas, porque eles também têm um direito e sabem como é importante isso. E eu gostaria de voltar no TO. Posso ser repetitivo, pode estar sendo repetitivo, mas somente quem sabe o valor dessa função e a importância dela, jamais se preocuparia que gasto vai gerar. O importante é a população saber que ela está sendo bem atendida. É isso. E cada um desses cargos está sendo bem atendido. Eu separei, o Guilherme quer uma parte, Guilherme? Senhor presidente, eu solicito prorrogação por 10 minutos. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o voto do vereador Dr. Kiko. Era só para dar uma parte para o... Obrigado, novo vereador Cipriano. Respondendo aos questionamentos desse projeto e também ao novo vereador Capetinha, votei contrário, sim, à criação de 6 cargos efetivos. Não, comissão. Cargos comissionados, desculpe, semana passada, 6 cargos comissionados. Mas agora, como disse, são cargos efetivos, que vai sair a administração, vai entrar outra e eles vão continuar. Cargo comissionado, apesar de ter receita própria, ela também entra na contagem da folha de pagamento. Então, se a folha estoura os 54%, que é o limite, tem que ser demitido. E os primeiros a serem demitidos têm que ser os cargos comissionados. Então, nesse sentido, eu acho que a administração vai contrário na questão de criação de comissionado. Para dar um exemplo, agora, esses efetivos, realmente, precisa-se de motoristas de ambulância, porque é muito duro você ver um paciente, onde eu trabalho no centro de reabilitação, demorar 5 horas para a ambulância ir buscar. Todo o tratamento daquele profissional, daquele paciente que está numa cadeira de rodas, se perdeu nesse tempo só no estresse de ele ficar esperando a ambulância. Realmente, foi rejeitado pela essa casa o projeto de incluir o fisioterapeuta no programa de saúde da família. Talvez agora possa ser incluído. E aí fazer um atendimento na casa de quem estiver acamado, de quem estiver numa cadeira de rodas. Para elucidar aqui os gastos, novo vereador Capetinha, só com diretoria executiva a prefeitura gasta por mês mais de R$ 130.600, só com cargo de diretores executivo. Esse valor, se fosse cortado, poderia ser contratado 40 médicos, mais 20 dentistas, mais 20 fisioterapeutas, mais 20 fonoaudiólogos, mais 10 motoristas e ainda sobraria mais R$20 mil para gastar com outros profissionais efetivos. 40 médicos seria de grande tamanho. Hoje a prefeitura ela deve estar contando com um quadro de 50 médicos, então praticamente dobraria o efetivo da prefeitura. E é muito duro, pagando R$ 1.600. Mas olha só o número que a gente poderia estar dobrando. Os profissionais, as pessoas que dependem hoje, demoram 5 meses para conseguir uma consulta com ortopedista, 6 meses com neurologista, com certeza teria sua consulta na mesma semana. Fisioterapeutas, que em muito caso a gente demora 3, 4 meses para começar um atendimento, poderia ter o atendimento em casa. Dentista poderia ter um atendimento 24 horas. Então, o cargo efetivo, ele é importante. E é importante dizer que é um concurso onde já ocorreu o ano passado pela prefeitura. E não quer dizer que necessariamente a prefeitura precisa chamar agora, mas o concurso já correu. E concurso, eu sempre voto favorável, porque tem pessoas que prestam concurso para oficial de justiça, advogados que prestam para promotores, para juízes, fiscal de receita, fiscal de renda, o próprio Instituto está se fazendo um concurso agora, no Instituto da Prefeitura, a Câmara tentou realizar um concurso agora, que vai ser realizado novamente as provas. Então, profissionais e pessoas efetivas, eu vou votar favorável, vou sim. Agora, comissionado, eu deixo aqui. Assessor de livre nomeação, onde o prefeito coloca e tira quem quer a hora que quer, na atual situação, não. Se a prefeitura estivesse bem financeiramente, eu votaria. Mas agora, pessoas que podem ser atendidas na comunidade, vai entrar a administração e vai sair a administração e eles vão continuar, tem o meu voto favorável. Obrigado. Obrigado pela parte. Só para justificar o final aqui, as salas do EJA, se alguém quiser verificar
verifica em Bragança Paulista, está tendo um concurso público para professores do EJA, tá certo? Várias cidades já colocaram esses professores do EJA, então é uma necessidade, então se é uma necessidade, nós temos que votar. E eu sou também favorável que os funcionários da prefeitura, os médicos, todos tenham bons salários, é lógico que tenham bons salários, mas a gente não pode esquecer que são humanos, né? E existe uma condição humana que não deixa que eles trabalhem 24 horas por dia. E o sistema tem que funcionar 24 horas por dia. Então, para isso, nós temos que ter mais funcionários. E eu que trabalho com concurso, se eu votasse contra a criação de cargos através de concurso, eu teria que chegar na minha sala de aula, entregar o boné e falar para meus alunos, ó, parem de acreditar. A partir de agora, não precisa de concurso, nós vamos só indicar, tá certo? E volto a repetir, não existe benesse nenhum para cada um vereador votar favorável aqui, não, tá? Tá certo? Também não tenho nem um cargo na prefeitura. Graças a Deus, não tenho nenhum, ninguém, tá certo? Eu tenho irmão que trabalha na prefeitura, um cargo muito alto, chamado de serviços gerais. Tem 2 irmãos que são serviços gerais da prefeitura e honram, e trabalham ali para poder ganhar o dia, né? E foram concursados, e passaram no concurso muito antes, tá certo? Eu não tenho nenhum, não tenho nem aquela frente de trabalho hoje, né? Não consigo nem mais na frente de trabalho, nada. Não tenho mais, então, não é isso. Eu não faço pelo bem do Cipriano. E eu tenho certeza que vocês que votarão favorável não estão fazendo pelo bem de vocês. Estamos fazendo pelo bem da população, que precisam desses profissionais. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão a emenda e o projeto. Não havendo oradores, está Vossa Excelência quer a chamada do senhor zerador? Está em votação, primeiramente, a juntada aos autos da mensagem aditiva. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado a juntada aos autos da mensagem aditiva, por maioria de voto, contra os votos do vereador Dr. Kiko e do vereador Capetinha. Está em votação a emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra os votos do vereador Capetinha, Dr. Kiko e Paulo Correia. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra os votos do vereador Capetinha, Dr. Kiko e Paulo Correia. A matéria será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da nova redação em cumprimento ao parágrafo 6 do artigo 178 do Regimento Interno. Pela ordem, vereador Juninho Leite. Senhor presidente, devido às proporções da urgência desses cargos serem criados, eu estou pedindo, mesmo porque as secretarias de escolas precisam ser ocupadas já para o próximo ano, e também os médicos que precisam ser contratados, estou pedindo que a gente possa incluir em segunda discussão já na noite de hoje. Eu quero alertar os senhores vereadores. Vou colocar em votação. Só quero alertar que na sessão dia 4 de setembro foi pedida a retirada do pedido de urgência por todos os vereadores. Qual vereador?
a assessoria jurídica que sugeriu o pedido de retirada de urgência. Foi colocado em votação e essa medida foi aprovada por unanimidade, a retirada do regime de urgência, conforme solicitado no parecer jurídico 89/2009. Eu vou colocar em votação o pedido da segunda discussão na noite de hoje, 4 de setembro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Capetinha, doutor Francisco, doutor Kiko e Paulo Corrêa. Eu vou colocar em segunda discussão. Está em segunda discussão. Com a palavra, o vereador doutor Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes, funcionários, eu simplesmente, senhor presidente, pretendia votar no projeto, contrariamente e só. Eu não pretendia discuti-lo, mesmo porque eu não preciso lembrar a nenhum dos nobres pares o verdadeiro absurdo que é esse projeto, o verdadeiro contrassenso desse projeto, face àquilo que os senhores mesmos que o defendem vieram aqui argumentar com relação à realidade barretense. Se nós estamos, e eu gostaria que algum dos senhores me desmentisse, caso fosse, se nós estamos numa situação em que o município de Barretos está evidentemente deficitário, está evidentemente insuficiente de recursos até para as coisas mais elementares, para as coisas mais simples, para as coisas mais necessárias que possa estar o município, para que isso? Para criar isso, para quê? Para tentar tampar que tipo de sol com que tipo de peneira. Dizer, por exemplo, que vai contratar médico, palhaçada, cretinagem, safadeza. Porque se preocupar com os tantos quantos estão lá, não houve um único momento que ninguém, nem prefeito, nem secretário de saúde, nem ninguém, se levantou para fazer. E agora vai contratar mais, e vai contratar esses em detrimento daqueles que estão há anos e anos e que tiveram um adendo, um anexo, um suplemento também retirado de salário para criar mais e dizer que está criando, para dizer que está dando atendimento à população. Senhor presidente, eu nunca ouvi conversa mais grosseira, mais chula, mais vulgar e, acima de tudo, mais mentirosa. Dizer que dá assistência médica à população hoje, vindo de qualquer dos senhores, é um atentado à população, e eu gostaria que qualquer um dos senhores, que assim o diz, que vá dizê-lo nas unidades de saúde, que vá lá na saúde mental dizê-lo, ou que vá em qualquer outro lugar, ou que tenha coragem de pegar um agendamento ou um encaminhamento médico e que vá conseguir fazer esse agendamento. E eu tenho aqui na casa 2 colegas médicos que vão dizer que eu sou mentiroso ou vão corroborar aquilo que eu estou falando. Porque não há, nessa circunstância administrativa, coisa pior, coisa mais atentatória à administração do que o descaso com que a saúde é tratada hoje. O absurdo descaso com que toda a saúde e, acima de tudo, aquela maravilhosa população que deu a esse prefeito 73% de voto e que eu acredito hoje daria 73% de pedrada. Porque é isso que ela vem recebendo nesses quase 11 meses de administração. É o desprezo, é o descaso, é a criação de cargos. Eu votei a favor e já me arrependi de ter votado a favor a pedido do meu amigo Paçoca. Já me arrependi.
Mas eu assumo aqui que eu arrependi e acho até que errei por ter atendido um amigo que estava mostrando competência administrativa. Mas errei. Não devia ter dado nem a ele, nem a ninguém esse voto de confiança, muito menos a um prefeito que deu conta de quebrar a cidade de Barretos. Ou algum dos senhores duvida disso? Ou algum dos senhores tem alguma voz contrária para levantar? Eu estou aqui à disposição. Vamos debater, vamos falar que o Barretos está nadando em dinheiro. Vamos falar que Barretos tem uma capacidade de desenvolvimento ímpar, que não tem nenhum buraco nas ruas, que não está faltando remédio em nenhuma unidade básica, que não tem mais dificuldade de transporte, que não existe absolutamente nenhuma pessoa passando pelas mais graves penúrias dentro da cidade, que o nosso serviço de assistência social é único dentro do estado de São Paulo, o melhor de todos. Que diga alguém alguma coisa para mim, pelo amor de Deus. Estou aqui ouvindo, tem 16 vereadores. Quero ouvir dos senhores, tenho certeza que não vai vir do Capetinha, não vai vir do Paulo, que votaram comigo, e nem o Francisco. Mas e os outros? 2 colegas médicos, me contestem, por favor. Fala que eu estou errado. Fala que a medicina aqui em Barretos é a maravilha das maravilhas. Para conseguir uma consulta com um neurologista, 6 meses. Para conseguir uma consulta com um psiquiatra agora, sabe lá Deus quando, porque não tem mais. Não tem mais psiquiatra. Tem lá aquele um, que eu já disse que eu não acho que é, mas vai ficar por lá só ele um. Porque os outros já saíram. E se não saíram, vão sair. E está criando cargo, e tem algum psiquiatra aqui? Não, porque nenhum psiquiatra é bobo, como eu falei que eu sou, para trabalhar por R$ 1.600. E trabalhar com uma agenda de 30 pacientes para atender. Vai criar cargos? Tem necessidade de cargos? Remaneja. Aproveita a realidade que está com a tanga na mão, que está duro que não tem igual, que não tem condições de dar à cidade um mínimo de desenvolvimento, que tem que sair com a bandejinha pedindo e não dá conta nem de pedir, não dá conta nem de trazer, para chegar a apresentar um projeto aí que a gente vê se estufarem o peito pelo benefício da cidade. Que benefício da cidade? Eu gostaria que cada um dos senhores que defendeu o projeto aqui, que fala com unhas e dentes e garras e amores, que fosse lá, nas origens, defender o projeto. Que fosse lá nas unidades de saúde, falasse, não está tudo as mil maravilhas aqui? Remédio. Ao que eu saiba, o ambulatório de saúde mental não recebe medicação da prefeitura há 8 meses. Senhor Cipriano, 8. Infelizmente, alguns pacientes se dão bem com determinado medicamento e estão tendo que comprar. Ou forçando os médicos, esses verdadeiros abnegados, que tem que fazer 1.500 mirabolantes ideias na cabeça para tentar achar aquilo que possa ajudar, porque não tem. Não tem o outro, não tem o original, não tem nada. Como eu disse agora há pouco aqui, nem coragem, nem capacidade, nem competência para exigir que o Estado repasse convenientemente as medicações da cesta básica do Estado, que também não tem, também está em falta, e que não duram os 3 meses de cada repasse. Vai precisar de motorista de ambulância? Precisa. Vai precisar de diretor de escola? Precisa. Mas se é urgente, isso é urgência? Urgência primeiro tem que ter ambulância. Como já foi dito aqui, urgente é saber que o serviço de ambulância funciona. Urgente é saber que a nossa cidade caminha tranquilamente, que ela não tem dificuldade em nada. É isso que os senhores me afirmam, senhores vereadores? Votar com esse cidadão, senhor prefeito municipal, votar favoravelmente a ele, é votar contra toda essa população, cujo termo vulgar, que eu vou usar, é o que ela se sente hoje, sacaneada. Porque eu estou procurando, e vou conseguir achar e vou trazer aqui, o prospecto de campanha do senhor prefeito Emanuel e as 1.500 promessas que ele fez. Eu vou conseguir achar. E eu vou trazer aqui esse projeto, vou mostrar aqui para os senhores. Passado um ano, o que esse cara cumpriu, desculpa, o que esse cidadão cumpriu. E os senhores vão ficar envergonhados, principalmente os senhores de sustentação,
de ver que ele não cumpriu nada, muito pelo contrário. Aliás, não reclama assim, em off, que meu nobre presidente fez hoje. Ele não responde nada aos seus requerimentos, senhor presidente, como não responde aos meus, e acho que não responde de ninguém. Ou quando responde, responde com mentira. Foi no que ele se esmerou nesses tempos todos, em ser mentiroso. Chegar e falar coisas aqui, juramentado aqui, falando coisas aqui, descumprindo em seguida. Quantas vezes nós estamos sendo obrigados a engolir que não há desenvolvimento, que não há progresso? Quantas vezes nós somos obrigados a ver que as coisas não andam mais em Barretos, em nenhum aspecto? Eu acho interessante, porque não sei se eu estou falando tanta bobagem assim, porque parece que está todo mundo de cabeça meio baixa. Fala comigo, pessoal. Fala que eu estou errado. Não fala que eu estou errado na votação, não, porque votação é pau mandado. E aí eu chamo de pau mandado. Aí eu chamo de despersonalizado. Aí eu chamo de mau caráter, porque não tem peito para assumir as coisas. Mas fala comigo agora, aqui, eu estou à disposição. Não, o senhor está me olhando bravo? Faz favor, fala, Cipriano. Ah, tá bom. E está sendo o quê, o meu pronunciamento para Vossa Excelência? O quê? Não, realista. Individualista. Como é? O senhor se acha muito melhor do que eu para não discutir comigo, senhor Juninho Leite? Bom, eu posso dizer que eu tenho 5 mandatos. E garanto que eu vou ter o 6º, se eu quiser, o 7º e assim por diante. Porque, acima de tudo, o que me fez nesses tempos todos foi minha honra, foi minha coerência, foi minha disposição de lutar por aquilo que eu acredito, seja do meu prefeito ou contra o meu prefeito, mas de lutar por aquilo que é minha crença, e não ser pau mandado de aceitar projetos que posso até nem mesmo concordar. E se entenderem que eu estou fazendo um desafio, estou mesmo. Talvez esse desafio possa um dia abrir portas para que as coisas não caminhem de uma forma tão ruim como elas têm caminhado. Porque a conivência nossa com a administração tem sido extremamente grave. O nosso município, senhores vereadores, se os senhores não querem admitir o termo, está quebrado. Quebradinho. Sem perspectivas, sem prognóstico, sem possibilidade nenhuma de a gente dizer assim, não, amanhã Barretos será uma cidade evolucionista. Só para quem delira, senhor presidente? Ou só para quem acredita em mentira? Continua em segunda discussão. Não havendo oradores. Com a... Não, pode ir primeiro. Pode falar. Não, eu vou pedir vista. Boa. Com a palavra, vereador doutor Leandro. Pode falar? Pode. Senhor, Doutor Leandro. senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vista. É regimental. Eu vou colocar em votação. Eu vou colocar o pedido de vista em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vista, contra os votos do vereador Capetinha, doutor Francisco, Kiko, Leandro, eu não voto, né? Não. Hã? Os votos a favor do pedido de vista, desculpa, eu vou refazer, foram do vereador Capetinha, doutor Francisco, doutor Kiko e do vereador Leandro. Justificativa de voto, vereador Cipriano. Não, a justificativa de voto do pedido de vista. Mas também poderia, porque é a segunda discussão. De qualquer maneira poderia. Bom, senhor presidente e Leandro, eu votei contra o pedido de vista, primeiro, pela justificativa da urgência do vereador Juninho Leite, me convence na seguinte forma. O tempo que o projeto estava na casa, ou seja, quase 4 meses. Isso vem a gente buscando documento, vindo para lá e para cá, então há essa urgência. E também há um eminente grave prejuízo
a coletividade, pois nós estamos em época de matrículas escolares, as secretarias das escolas estão sem funcionários e eles estão passando apertado para fazer isso. E a coletividade vai também os funcionários da prefeitura e também o povo que tem que procurar essas escolas e acaba ficando muito tempo para fazer as suas matrículas. Continua em segunda discussão. Não havendo oradores, com a palavra, vereador Capetinha, em segunda discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui confessar que eu não vou ocupar os 20 minutos, mas em momento algum também posso deixar aqui, não vou me furtar, vereador Kiko, Francisco, demais vereadores. Eu peço para que todos os senhores rezam, e rezam muito, porque este vereador vai cobrar. E principalmente para que não atrase o salário desses novos aqui, contratados. Dos novos não, Capetinha. Que serão contratados. Criação de cargo. Não, principalmente do salário mais baixo. Não, com certeza, porque esses aqui podem ser prejudicados pela atual situação financeira que hoje se encontra no município. É essa a minha preocupação, presidente. E parece que eles não entenderam, né? Não sou contra a criação, desde que a administração esteja apta a poder contratar. Aí nós iremos aprovar com o maior prazer, mas isso nos assusta. Portanto, esse vereador vota contra justamente por isso, vereador Munir. O velho ditado fala que o peixe morre pela boca. Peixe morre pela boca. E aqui eu vi peixe morrer pela boca. E peço que os senhores vereadores, com muita cautela, porque se jogar a rede vai pegar... tem que jogar uma rede, são vários vereadores comungando com ato que eu não concordo, embora tenha que respeitar a opinião de todos. Eu posso dizer que hoje a maioria vence. Mas um dia a situação ela pode se inverte para uma realidade que hoje nós não estamos vivendo. Eu achava e tinha plena certeza que os novos vereadores tomariam consciência dos atos sem ali sentar e fazer um acordo, gente. Isso me mata. Isso me contraria de tal forma que tenho certeza que a população hoje que está nos acompanhando também vai amanhecer contrariada e vai dormir contrariado por um ato dos senhores vereadores que aqui está comungando. E me lembra no passado, senhor presidente, que quando aqui, na gestão passada, véspera do ano novo, se colocou a CIP, a taxa de energia que está na lembrança de todo mundo, pagando aí taxa, que nem iluminação tem, como o vereador Leandro sempre aqui colocou, e as pessoas nos cobram, e hoje nós estamos cometendo o mesmo ato. Agora, qual a finalidade disso? Nós temos que ser ponderado. Senhor presidente, é assustador, e eu posso confessar que eu não vim para essa casa para cometer atos que aqui hoje eu estou vivenciando. Confesso que não, mas sou persistente, sou guerreiro, e vou dizer para vocês, quanto bancada, meus irmãos, a mim não importa, e vou falar para vocês, me nojo em participar de uma bancada como hoje tem o seu prefeito. Pessoas que querem fazer aquilo que é determinado e mandado, que este vereador não irá fazer. Respeito muito a pessoa do seu prefeito, mas eu não comungo com certa posição. Pois não, vereador? O senhor me dá uma parte? Lógico. Bem, senhor vereador, e todos os demais vereadores, presidente, eu creio que nós temos que analisar esse projeto objetivamente, em primeiro lugar. Nós não temos aqui de ficar discutindo ideologias. Eu penso que nós temos que analisar objetivamente. E conforme esse tipo de análise, o que nós vemos é que em toda administração pública sempre há aquela luta entre as necessidades, que são sempre limitadas, e os recursos, que são escassos. E a administração tem a obrigação de conduzir a solução desse problema. É uma decisão política da administração. E nós temos que respeitar muitas vezes. Quando nós acreditamos que a decisão é correta, está no caminho certo, é justa, nós temos que respeitar. Eu procuro respeitar. E eu tenho já,
vamos dizer assim, maturidade suficiente para escolher qual é a minha decisão. Eu não sou influenciado por ninguém. Já tinha passado da hora se eu fosse influenciado por alguém. Não é porque eu voto de um jeito ou de outro que eu estou sendo pau-mandado ou influenciado por alguém. Eu gostaria, eu acho, inclusive, senhor vereador, senhores vereadores, eu acho que nós devíamos ter mais respeito um com o outro, porque ninguém é melhor do que ninguém. Exatamente. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu fico muito desconfortável numa posição de que alguém achar que pode estar me conduzindo. Isso jamais vai acontecer. Agora, o que eu vejo sobre o projeto? Primeiro, quem cobra deve oferecer os meios. Todos nós, muitas pessoas estão cobrando, eu estou vendo muitas cobranças aqui, com relação à saúde, principalmente, nem tanto com relação à educação, mas mais com relação à saúde. Queremos as melhoras, todo mundo quer que a saúde melhore, mas se não oferecermos os meios, como é que a administração pode melhorar? E quem cobra e não oferece os meios, o que está querendo? Está querendo uma situação de quanto pior, melhor? É isso? Eu não compactuo com isso. E não sou conivente com situações ilícitas. Eu não sou conivente nunca porque não pratico crime. Então, analisando friamente, se nós queremos que a saúde melhore, queremos que a educação melhore, que são as prioridades declaradas pelo prefeito, nós temos que oferecer os meios. Se não oferecermos meios, ficaríamos numa situação muito difícil para cobrar. Segundo lugar, tratam-se de cargos efetivos, que serão preenchidos mediante concurso público, como de fato já houve. Então, é uma situação muito diferente. E quais são os cargos? Cargo de advogado, 2 cargos de advogado. A prefeitura tem uma dívida ativa enorme para ser cobrada e não é por falta de profissionais, porque não há profissionais suficientes para cobrar a dívida ativa da prefeitura. Não vou falar de fisioterapeuta, porque a classe médica que está aqui, e todos vocês são testemunhas de que a cobrança é todo dia em cima de fisioterapeuta. De médico plantonista, então, ainda hoje eu ouvi uma cobrança a respeito disso aqui. E de motorista de ambulância? Que hoje, eu vi vereador naquela tribuna dizendo que era pedido para pessoas que tinham altas às 10 horas da manhã e a ambulância só chegava às 5 horas da tarde. Então, se nós queremos resolver esse problema, nós vamos deixar do jeito que está? Não vamos criar o cargo de motorista de ambulância? Terapeuta ocupacional, da mesma forma. Então, nós não estamos criando cargo para ninguém ficar pendurado em emprego. Nós estamos criando cargo para quem vai trabalhar e resolver o problema da saúde, pelo menos na medida do possível, porque também nós não vamos resolver nunca o problema da saúde. Em lugar nenhum do mundo existe país que já resolveu o problema da saúde. E nem da educação. Por quê? Porque são insolúveis. As necessidades são ilimitadas. A cada um que se resolve, criam-se 10. E esse é o drama da administração. E nós temos que conviver com isso e procurar fazer o melhor possível. Certo? Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, por fim, é isso, que eu tenho liberdade de opinião, tenho maturidade suficiente e não admito que ninguém fale que eu sou pau-mandado. Isso eu não admito. E tem mais. Se o nosso Código de Ética já estivesse vigorando, isso jamais aconteceria, porque seriam responsabilizados por falta de decoro parlamentar. Obrigado. Capetinha, só um minutinho. Vereador. Deixa eu só fazer um comentário que, aí no caso, eu fui citado. Me estranha muito, a semana passada, 6 cargos serem criados. A Comissão de Justiça não mandou para o Departamento Jurídico. Com certeza, o Departamento Jurídico ia considerar inconstitucional, ia ter um parecer contrário. Isso aí me estranha bastante. E me estranha também a dificuldade financeira da Prefeitura. Do SAI da Prefeitura. Do SAI da Prefeitura. Só um minutinho, eu escutei bastante Vossa Excelência. E a questão, precisa fazer a captação, quebra-se os postos, precisa fazer a captação. O vereador vai na tribuna, cobra ambulância, cobra uma situação. Então se cria cargo. Então, a cada situação que o vereador cobrar, tiver que criar uma despesa, terá que fazer alguma coisa nesse sentido, então os 17 vereadores vão ter que, a cada momento, a cada sessão, escutar uma situação dessa. Por quê? Cobrei a ambulância hoje, cria 7 cargos. Cobrei esses tempos atrás, os postos tudo quebrado, vieram com uma saída que tem que fazer uma terceirização.
uma concessão. Então, aí fica difícil a convivência entre executivo e legislativo. Obrigado. Vereador Kiko. Obrigado, vereador Humberto Capetinha. Eu vou agradecer a parte de Vossa Excelência e vou conversar com o nobre vereador, professor Reginaldo. Eu vou. Falei isso, eu vou falar uma parte e vou responder ao vereador. Quando o vereador falou em propostas de solução, começaria pela cabeça. Tem que começar assim, não vai começar lá por baixo, não. Começa por cima. O meu amigo Mussa Calil, eu gosto dele, acho uma pessoa maravilhosa, mas não tem a menor capacidade, competência dentro da área de saúde para ser secretário da saúde. Começaria por aí, senhor vereador. Começaria consertando alguém que entende de saúde e que tenha capacidade administradora em saúde para começar a fazer as coisas. Senão, não vai fazer não, senhor vereador. Não vai, não. E aí o que acontece é que falta remédio e a prefeitura manda o aviso solerte, o aviso terrivelmente sórdido, de dizer que não vai comprar mais. E não vai. Aí eu não sei se o pau mandado é o Mussa, ou se é o prefeito, ou se é aqui. Porque o fato é que a população está ali. E está ali sem receber nada. Desesperada, endividada, correndo atrás dos consultórios médicos para ver se tem uma amostrinha para conseguir o remédio. De medicações, senhor vereador, senhor presidente, com as quais se deram bem. Infelizmente, se deram bem com aquelas que hoje não têm. E não vão ter. E vai continuar. E aí lá vem a segunda. Plantonista. Plantonista para vir fazer o que eu faço, sentar do meu lado e fazer o que eu faço e ganhar 4 vezes e mais metade do que eu ganho. Para que plantonista? Se existe um pronto-socorro, invista no pronto-socorro. Lá tem plantonista e qualificado como tal. Pôr plantonista para ficar aí e não ficar, porque as unidades de saúde não abrem 24 horas, não tem unidade de saúde aberta 24 horas. Então, a equipe médica existe, está ali dentro da Santa Casa, investe lá, empresta 2 plantonistas para lá, 3, 4, 5, a prefeitura tem 22. Fazendo o quê? Aliás, diretora, eu quero uma lista, por favor, faça um requerimento para mim, solicitando o nome dos 22 plantonistas, onde eles estão. Porque sabe, senhor presidente, eu fiz essa pergunta o ano passado, e me responderam que um estava na unidade básica de saúde A, no horário das 8 da manhã ao meio-dia. Ué, mas que plantão é esse? Que caso de plantão é esse, senhor vereador? Isso não é plantão. Plantão é quando não tem uma unidade atuante, é quando não tem um médico dentro da área atuante. Aí é um plantão. Então, se quer mexer e indicar soluções, vamos começar pela raiz. Começar assim, olha, vamos colocar quem sabe fazer as coisas e quem escute a classe médica. Porque eu não sei se os colegas são ouvidos, mas eu não sou. Eu não sou ouvido nenhuma vez. Ninguém chegou para mim, o que está faltando aí na saúde mental? Porque eu me intrometi fazendo meus requerimentos, pedindo psicóloga, pedindo assistente social, pedindo terapeuta ocupacional, pedindo. Não para a saúde mental, mas para a saúde mental pedi psiquiatra. E a prefeitura contratou um, já pediu as contas. Como eu disse, não vai ter. A partir do mês que vem não vai ter. E na lista, senhor vereador, não tem psiquiatra, não. Porque não vai ter. Dos que estão aqui em Barretos, ou estão na rede pública, ou estão afastados dela e não querem voltar para lá. Caso, por exemplo, bom, não vou citar nomes. Não quer. O que é? O senhor quer tempo? Eu estou falando demais? Não, o senhor está coberto de razão, só que eu tenho que responder diante das câmeras também, para que a população que nos está acompanhando espere a resposta desse vereador. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador. Obrigado, vereador Kiko. Quanto ao vereador Reginaldo... Pedir prorrogação. Pois não. Vossa Excelência. Deixa eu colocar em votação a prorrogação dos trabalhos. Eu vou colocar em votação a solicitação do vereador Dr. Reginaldo da prorrogação dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria quanto o voto do Dr. Caio. Eu gostaria até de fazer uma ressalva que toda essa prorrogação, que continua sendo assim, a semana passada teve com relação aos cargos do SAR,
agora tem com relação a esses cargos efetivos, a mão depois não ter algum tipo de retaliação ao presidente. Não vamos prorrogar os trabalhos, porque deixar a pauta para a próxima sessão. Gostaria que todas as sessões fosse feito esse entendimento que toda prorrogação ela tem que ser votada favorável para eliminar-se a pauta. Pois não, vereador Capetinho. Vereador, quanto a Vossa Excelência e os demais, eu não citei aqui que é pau mandado. Se a carapuça serviu que o senhor, Vossa Excelência, faça uso, mas não foi isso, né? Mas eu quero dizer que o Conselho de Ética, se estivesse atuando nessa casa aqui, nós não seríamos verdadeiros da maneira que estamos sendo. Pode ter certeza disso, que é o que a maioria não quer, já demonstrado aqui. Agora, vou lembrar Vossa Excelência, quando do veto do prefeito, aí eu vou falar do meu coração, porque eu estava do vosso lado, numa reunião de bancada, quando Vossa Excelência não comungava com o voto do prefeito, e discutiu até com o seu Zecão, que estava presidindo a nossa reunião. E tínhamos o parecer jurídico desta casa contra o veto do prefeito. E Vossa Excelência, à noite, fez um outro discurso aqui e votou contra o parecer jurídico desta casa e com conhecimento de causa. Quando nós sentávamos lá, o senhor questionou o Zecão que estava errado. Mas aí definiu-se a maioria na bancada e Vossa Excelência mudou o seu posicionamento daquele que eu ouvia. Mas contra o parecer jurídico desta casa, do qual o senhor é conhecedor de causa. Capetinha, fica no não, tudo assunto, bem, que é só a criação que eu, de cargos. Tudo bem. Então, eu só quero encerrar, eu falei que não ia tomar muito tempo, mas eu não posso aqui me furtar daquilo que eu estou vivendo nessa casa. Tá? Agora, mais uma lembrancinha para vocês. O peixe morre pela boca, e muitos irão morrer aqui dentro, com certeza, perante a população. Tá? Me recordo muito bem, o senhor colheu frutos que não esperava, quando de um comportamento decente que Vossa Excelência aqui tomou, e o senhor era o candidato a presidente dessa casa, e da noite para o dia mudou-se o comportamento desses personagens, que o povo acredita, que o povo deu direito aqui representá-lo, e que graças a Deus, nós buscamos conhecimento, senhor Cipriano, graças a Deus, né? Porque quando a gente quer o bem, a gente senta e busca o diálogo, o denominador comum. E naquela época também Vossa Excelência não queria. Obrigado, senhor presidente. Continua em segunda discussão. O Carlão do Basquete já havia pedido. Com a palavra, o vereador Carlão do Basquete. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de vir nessa tribuna, né? Confesso que não tenho 20 anos, como o Dr. Kiko disse, meu primeiro ano, mas eu tento entender. Estou tentando entender as cabeças aqui dentro. Porque eu vejo o Dr. Kiko pleiteando médico na saúde. Não, eu quero médico, o prefeito não põe médico, a saúde mental está sem médico, não tem médico na cidade... Bate, não tem médico. Aí, hoje o prefeito manda um projeto para essa casa, há 4 meses, para aprovar, para chamar os médicos para atender a população de Barretos. Aí ele vai votar contra agora. Eu estou tentando entender as cabeças. Deixa eu concluir. Porque realmente é meu primeiro ano aqui, mas eu procuro entender cada cabeça aqui. E quero dizer também ao nobre vereador que eu também não tenho nenhum cargo na prefeitura. E eu voto, sim, com a minha consciência tranquila. O senhor tem a parte, nobre vereador Cipriano, depois do doutor Reginaldo, depois do doutor Kiko. Obrigado pela parte. Eu estou no meu 2º mandato, Vossa Excelência sabe. Também não entendi até agora como é que funciona a política. Tem hora que a gente assusta com aquele tal de pronunciamento politicamente correto. Mas nem sempre o politicamente correto é o que a população passa lá atrás, lá fora. Né? Eu escutei alguém falar aí que sou guerreiro, sou persistente. É muito fácil, Carlão, falar, eu sou guerreiro, eu sou persistente, eu tenho plano de saúde, eu posso pagar um médico, eu tenho meu filho numa escola particular. É muito fácil falar dessa forma.
Mas quem precisa de uma ambulância ali, fica esperando que não tem um carro, não tem nem um fusquinha que caiu no buraco para poder buscar, ele precisa da ambulância, precisa do motorista, precisa do médico. 70%, Carlão, 70% dos casos que são atendidos na Santa Casa não são urgência, são casos de ambulatório, que devem ser atendidos nos postinhos. Se nós temos os médicos fazendo isso, com certeza diminui o atendimento lá. Tá certo? É esse o pensamento, tá certo? Aí foi chamado aqui, parece que chamou a gente de burro. Eu gostaria de dizer o seguinte, Carlão, de burro, o Cipriano só tem a cara. Não vem tentar colocar abridão nem freio na minha cara não, que não vai conseguir. Nem eu, Porque Cipriano, nem eu posso ter a cara de burro, mas um pouquinho de inteligência Deus me deu. Obrigado. Então, só para concluir, professor Reginaldo, antes de lhe dar a parte, realmente não sou médico. Sou um vereador que procuro buscar informações e buscar informações com outros médicos também, para entender a cabeça de alguns médicos. E é complicado para a população que está nos ouvindo. Mas, porém, nós entendemos que existe um escalonamento de salário, de 1.800, de 5.000, de 7.000, a qual os médicos ganham. Agora, quem vai ser privilegiado? O de 1.800, o de 5.000, o de 7.000, não cabe a mim decidir aqui quem vai trabalhar 24 horas e quem vai trabalhar só 2 horas. E aí eu começo a preocupar. Mas o importante é que a população não paga o preço lá fora. Falta de médico no postinho, motorista de ambulância, fisioterapeuta, e a gente sabe disso, porque o doutor Guilherme já veio aqui nessa tribuna defender essa classe, eu parabenizo, porque eu vejo a bandeira que Vossa Excelência defende, e aqui hoje a gente está votando esses cargos de fisioterapia para atender a nossa população. E agora a gente vê vereador querendo votar contra. Vamos votar contra médicos, vamos votar contra os fisioterapeutas e cargos concursados. E concursados não é de agora, não. Para não falar que está tendo favorecimento dessa Câmara nesses cargos que vão ser contratados. Não, esse concurso já foi quantos anos? O ano passado, nem vereador nós éramos. Quero deixar bem claro à população que nem vereador nós éramos. São cargos criados, concurso do ano passado, que estão sendo chamados agora para completar, sim, aí essa deficiência que existe nos postos e nos centros de fisioterapia. Vou votar a favor, como vou votar a favor em segunda discussão, porque entendo que a população necessita de médicos, sim. Agora tem a parte, professor. Carlão, só uma pergunta, presidente. É verídico que o médico ganha 7.000 para trabalhar 4 horas? Não. Na verdade, pelo que eu pude pesquisar, são escalionados, são salários de 1.800, 5.000 e 7.000. É isso, professor? Esclareça, por favor. Uma parte. Tem a parte. Para esclarecer melhor o médico que trabalha teoricamente, tem um médico que trabalharia na prefeitura 4 horas diárias, 5 dias por semana, ele ganha em torno de 1.800. Aí, na verdade, no começo da administração Emanuel, foi feito um acordo, que eu achei um acordo esdrúxulo e esquisito, tanto da parte dos médicos como da parte da administração, aonde esses R$ 1.800, se todo mundo cumprisse pelo menos 2 horas e meia, ganharia um abono de 70%. Quer dizer que Ou seja, você não precisa cumprir as 4, cumpra só 2 horas e meia, você vai ter direito a um abono de 75%. Quer dizer, isso é errado tanto da parte do médico que aceitou, como da parte da administração que ofereceu. Isso é uma coisa que, inclusive, em termos de Ministério Público, poderia se pedir a devolução desse dinheiro. A segunda causa dos médicos que existem são os médicos do PSF, que ganham. O médico do PSF é um programa ministerial e esses médicos ganham algo em torno de R$ 5.000. Eles têm que fazer 8 horas diárias e essas 8 horas diárias são cobradas. Algumas horas como visita nas casas e o restante do horário dele ele cumpre em algum postinho base onde ele fica. E, por último, como o SAMU era uma área terceirizada e foi, por lei, foi obrigado a virar todo mundo médico concursado, foi feito o concurso da prefeitura, esses médicos do SAMU, eles podem fazer até 200 horas mensais a R$ 35,00 a hora, o que perfaz um total de 7.000, esse médico que faz as 200 horas mensais. O que acontece, senhor presidente, Carlão,
é que muitos desses médicos de 200 horas que fizeram o concurso, eles acabam não fazendo essas 200 horas, ou são médicos que entram numa residência e aí abandonam o concurso da prefeitura. Ou seja, há uma real, apesar desse número de médicos altos contratados, há uma real falta de médicos plantonistas na cidade, então, pela própria rede. Então essas coisas que a gente tenta entender aqui e passar para a população. E a outra coisa, já explicando o fato, Carlão, é o seguinte, a ambulância, existem ambulâncias, talvez não em bom estado de conservação, porque realmente a prefeitura não está tendo condições de manter uma conservação dessas ambulâncias, o Ministério, lá em Brasília, não vem cumprindo também a parte dele do acordo de dar a verdadeira parte do dinheiro e conste em ata, senhor presidente, que 1/3 da verba ministerial do SAMU deveria vir do Estado, que o SAMU aqui em Barretos tem 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio o Estado não deu 1 centavo ao SAMU, somente a Prefeitura, através do trabalho e da dedicação do prefeito Emanuel, que vem pagando, ele honra esses 2/3, 1/3 da Prefeitura e 1/3 do Estado para manter as ambulâncias. Só que os motoristas, eles estão fazendo uma carga horária de praticamente todos eles estão com mais de 60 horas extras, cada um deles, que é inclusive uma reivindicação deles, que eles não tinham recebido horas extras. 60 horas extras de um funcionário equivalem a 120 horas normais de um funcionário normal. Por que eu vou sobrecarregar alguém com hora extra para trabalhar de mau humor, sendo que eu tenho funcionário concursado e eu posso colocar esse motorista na função de motorista de ambulância e ter um melhor desempenho desse funcionário? Então, realmente, há uma real necessidade desse pessoal e há esse real escalonamento de salário. Quando o prefeito resolveu mexer no bono, na bonificação desses 75%, falou, eu vou cortar de quem não está cumprindo, muitos se doeram por causa disso, porque já era uma situação cômoda de toda a classe médica, com raríssimas exceções de profissionais que honram o nome profissional e se sentiram doídos em perder essa bonificação dos 75%. Então, e é essas coisas que a gente tenta buscar aí fora. Porque, não, eu voto contra, não, eu voto a favor, não, eu vou contrário, eu sou contra. Mas o que está acontecendo? Então vamos saber a fundo para poder chegar aqui realmente com convicção do que vai votar e não chegar aqui sendo contra tudo. Não, acho que nós temos que trazer solução. Realmente a população nos espera uma solução para a falta de médico, falta de ambulância, falta de fisioterapeutas. E é isso que a gente tem que buscar. Eu prefiro, ainda que errar, mas tentando buscar acertar, do que ser omisso. Quero colocar claro isso, senhor presidente, que eu ainda prefiro tentar acertando, ainda que erre, mas eu ainda tentei buscar a solução para o problema e entender, do que ficar omisso. Tem a parte, senhor nobre vereador. E depois do doutor Reginaldo. Não, depois do doutor. Não professor. Tive essa honra ainda não. Bem, não, só no pronunciamento do vereador Capetinho. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer é com relação à aprovação dos outros cargos da PRUSAI, porque eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, aliás, sou presidente, e é um encargo muito pesado, como todos sabem, e quando veio o projeto de lei para cá, com urgência justificada, tendo em vista as circunstâncias, nós emitimos o parecer pela tramitação. E o fizemos com base na Constituição Federal, na lei orgânica e no regimento interno. E com base no nosso conhecimento, porque quem decide, quem elabora o parecer da comissão e assina são os vereadores. A assessoria jurídica é convidada ou convocada a emitir sua opinião para subsidiar a nossa análise do pleito. Nós vamos examinar, e quanto mais a gente ouvir, melhor. Mas isso não significa que nós votamos de acordo com o parecer da assessoria jurídica, não. Aqui nessa casa, hoje, tem Comissão de Constituição e Justiça. Comissão que vota. Comissão que tem condições de ter opinião própria, de fazer análise e votar de acordo com sua consciência. Então, isso é inarredável, inafastável, essa competência que nós exercemos, eu, doutor Leandro, doutor Otávio, nós exercemos com bastante encargo, mas exercendo, fazemos questão de preservar. A outra coisa
é com relação a essa discussão. Eu entendo que cada um dos vereadores pode ter um posicionamento diferente com relação a uma proposição do prefeito ou de qualquer um outro. Um pode pensar de um jeito, outro pode pensar de outro. Nós estamos no mundo da diversidade. A diversidade começa na nossa fisionomia. Não existe, como eu disse anteriormente, não existe ninguém igual a ninguém no mundo. Por que nós teremos de ser aqui, todos os 17, de uma forma só? E quando um resolve que tem que ser diferente, por que nós temos que seguir a opinião desse um? Nós vamos seguir se nós decidirmos que deva ser assim. Nós temos liberdade. Nós estamos nós somos regidos por uma Constituição que é a mais livre do mundo no Brasil hoje. A Constituição brasileira, eu desafio uma pessoa a demonstrar que há outra Constituição no mundo que garante mais liberdade do que a Constituição brasileira. E liberdade não é pedida, liberdade não é solicitada, liberdade é conquistada. O povo brasileiro conquistou. E eu também não abro mão dela. Eu não peço que me respeitem, eu exijo que me respeitem. Porque eu sou um cidadão livre desse país. Então é assim que eu tenho que ser tratado, com respeito. Então eu admito que uma pessoa pode ter uma opinião contrária, claro, acho que não deve contratar, tudo bem, vota de acordo com a sua consciência. Acho que deve contratar, vota de acordo, tudo bem. Não há problema nenhum nisso. Às vezes a gente vê algumas contradições, quando se exige, como Vossa Excelência disse, exige-se soluções, mas não se oferece os meios. Então isso me parece uma contradição crassa. Mas cada um vota de acordo com a sua consciência. Eu não tenho nada contra. Mas eu exijo que respeitem a minha independência e a minha liberdade. E exijo respeito também. O respeito pessoal com a minha pessoa. Porque eu não estou aqui, porque fui encomendado por ninguém, e não voto de acordo com voto para o mandato de ninguém. E não adianta jogar carapuça, porque eu não aceito. Certo? Então é essa a questão. Cada um pode ter o posicionamento que quiser. Mas o meu respeito à minha pessoa, à minha liberdade e independência. Liberdade e independência. Liberdade de me posicionar, essa eu não peço, não, eu exijo. Obrigado. Tem a parte, nobre vereador. Obrigado, vereador. Depois. Primeiro eu queria fazer uma corrigenda ao vereador Caio, que não foi acordo feito entre a prefeitura e a classe médica. Foi um projeto de lei aprovado nessa casa aqui, em que ele criava um benefício, uma gratificação de até 73%, baseado na produtividade dos médicos. Coisa que o próprio prefeito, e Vossa Excelência está do lado dele, vai lá e pergunta para ele, que ele já me falou isso, que ele, infelizmente, sabia que muitos médicos não cumpriam as 2h30 em termos operativos. Ele não atendia as 2h30. Ele ficava lá, ele mesmo fala. O termo que ele usou comigo é, ele vê o atendimento por 15 minutos, o resto ele fica lendo jornal. Bom, aí teria que haver uma série de mudanças, a começar da coordenadora de cada unidade, ou do coordenador, para dizer para o prefeito que o médico não cumpria. Como tem a coordenadora lá na saúde mental e que sempre colocou que havia um cumprimento do atendimento. Então, o não pagar ou pagar era por força de um processo numérico, matemático. Fez, recebe. Não fez, não recebe. Só que isso degenerou. Com informações como essa que acabei de dar e com outras degenerações que nós descobrimos que o processo de atendimento nas unidades básicas de saúde passou a ser um processo de triagem. Passou a ser um processo de o médico, evidentemente que não todos, mas o médico passava a ser um encaminhador para o médico especialista. Ele não mexia no paciente, não era a área dele, no que em parte estava correto, mas deixava de fazer o cumprimento do atendimento e de primeiro atendimento e primeiro socorro para o paciente. Passava para a saúde A, saúde B, para as unidades de referência, o área 1, o área 2. Então, quando o vereador, o ex-vereador e atual secretário, fez a proposta de passar a fazer valer a lei, gratificar a lei, de ouvir a população e de dar ao médico o benefício do reconhecimento do trabalho dele ou não, se criou um pandemônio danado. E o Mussa, no primeiro tiro que deu, já se matou e acabou. Quer dizer, não existe mais avaliação médica, o não pagamento está ocorrendo porque a prefeitura não tem dinheiro, então está encontrando motivo para se retrair e não pagar, e não pela qualificação ou não do profissional. Tanto que acontece, senhor vereador, que muitas vezes o procedimento de gratificação não tinha explicação nenhuma de por que era dado ou não dado. Quando a gente fala assim, não contrata, não pode contratar, é porque tem que existir um procedimento de que o médico não seja um mero triador.
E é isso que vai acabar acontecendo. Se ele for plantonista, ele vai ser triador. Ele não vai ser um médico que dá acompanhamento ao paciente. Não vai. Por quê? Porque o paciente que ele vai ver hoje, ele vai ver só daqui 6 meses, 8 meses, ou nunca mais vai ver, porque tem que coincidir com a carga de plantão dele. E o que o senhor sugere? Aí é que está. Primeira coisa, todo médico da rede pública tinha que ser qualificado. Todo. Kiko, você disse que você é psiquiatra, prova. Primeira coisa, prova, está aqui, meu título de especialista, faço parte da Associação Brasileira de Psiquiatria, pronto, está aprovado. Então você serve. Você serve para fazer o concurso. Não serve para ser contratado, não. Porque se passar no concurso, e veja aí, quantos passam no concurso não sabem nem fazer uma letra de forma bem feitinha. Então, o concurso não é seletivo para coisa alguma. Embora seja qualificatório, não é seletivo. Ele não tem a possibilidade de triar, porque, por exemplo, o concurso de médico, o último que eu prestei, 50% era português e matemática. Quer dizer, alguém que soubesse português muito bem, matemática muito bem, podia passar no concurso mesmo não sendo médico. Porque nem era exigido isso no momento do concurso. Depois, sim. Então, o que a gente sugere é que há a possibilidade de transformar o nível médico de Barretos em coisa muitíssimo melhor, porque mão de obra qualificada nós temos. Só que essa mão de obra, primeiro, tem que ser bem paga. Ninguém vai trabalhar por salário ruim, ninguém vai trabalhar. Faz de conta que trabalha. Segundo, essa mão de obra qualificada, bem remunerada, vai ser estimulada cada vez mais a ser ela autossuficiente. Não tem que mandar para o cidadão A, para o cidadão B, não. Eu, Kiko Mizela, não tenho que passar, a não ser que fuja da minha área. Aí foge da minha área, desculpa, eu te agradeço. Eu só estou tentando explicar que não é um posicionamento contrário, é um posicionamento da forma como vem sendo implantado, que vai continuar na mesmice, vereador. E é isso, Obrigado. vereador, que a gente tem que vir aqui na tribuna para tentar buscar soluções e experiência médica, política, de Vossa Excelência, né? Igual colocou agora, na questão do que deve ser feito, fazer uma emenda no projeto. E não, me perdoe, às vezes chegar e falar, eu sou contra. Vossa Excelência às vezes tem até a razão, do jeito que a maneira que Vossa Excelência colocou. Mas eu acho que o projeto está na casa há 4 meses, poderia ser pego, analisado, nós temos 3 médicos hoje na casa. Poderia ser, eu falo, mas não falo com a propriedade dos médicos, né? Eu peço uma prorrogação de 5 minutos, só para dar uma parte para o doutor Munir. Ô, doutor Munir, tem a parte. Eu vou colocar em votação o pedido de prorrogação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 5 minutos. Obrigado pela parte. A saúde, a complexidade é muito grande. Não é municipal. A complexidade da saúde. Isso é a nível estadual e federal. Vou dar exemplo. Esse projeto vai pôr mais médico? Tem muita falha na saúde? Tem. É importante ter mais médico na unidade? Mais fisioterapeuta? É importante. Agora vamos voltar. Isso não é só questão municipal, doutor Reginaldo. Isso é questão federal já. Um exemplo. Hoje tivemos uma cirurgia cardíaca. Sabe quem vai pagar? A Santa Casa. Porque não existe esse repasse. Estamos tentando provar para o governo do Estado que estamos fazendo cirurgia, estamos fazendo cateterismo, angioplastia. Quem está pagando? A Santa Casa deficitária, com o intuito de tratar. A questão já vem aí e fica no déficit. Está errado? Está tudo errado. O governo federal tem visão para isso? Ele olha, ele sabe, mas faz vista grossa. Então, o que nós, aqui na Câmara, como vereadores, o que puder de fazer, obviamente não é o 100% ideal, mas o que puder fazer para melhorar, que seja 30%, que pode ser 30%, 40%, 50%, pelo munícipe, é importante. O que não podemos tolerar é o decoro parlamentar. Está tendo aqui, claro, obviamente está tendo, eu vi isso aí, um desrespeito. Você não pode montar em cima de posições. Aqui é uma coisa, aqui é democrático, tem que ser discutido com categoria e que prevaleça a melhor posição. Obrigado pela parte. É essa consciência realmente que a gente entende que tem que ter na casa, por isso que eu vim a essa tribuna. E eu acredito que agora nós vamos sair daqui mais amadurecidos e não
vir com a emoção, mas sim com a razão, de tentar buscar as alternativas que devem ser buscadas. E não simplesmente vir buscar aqui posicionamentos de oposição, situação, é sim dar soluções, igual eu questionei o nobre vereador Kiko, Carlão, que nos colocou aí, só para complementar, o Capetinha pediu uma parte na sua frente. Não, perdão. Só para complementar, o que o doutor Kiko falou, passar a experiência dele, o que pode ser feito para melhorar, sentar, conversar. E é isso, eu acho que amadurecimento. Eu acho que no final de tudo, né, eu acho que houve um amadurecimento político, sim. Tem a parte. Obrigado pela parte, nobre vereador. É dizer que eu vou votar favorável ao projeto, porque se trata de um projeto que não, assim, não é cargo criado, é cargo assim, que foi concursado. Isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar um voto de confiança para nosso prefeito, nesse momento, e dizer que eu acho que é bom para a população essa criação desses novos cargos também, porque vai ajudar na área da saúde, que é de importância também na área da saúde que nós temos hoje, muito normal. Muito obrigado pela parte. Tem a parte. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Quando aqui foi citado, porque nós aqui não colocamos sugestão, é isso que foi citado por mim, pelo Kiko e outros, é que nós façamos o remanejamento das funções daqueles que estão em excesso, vou dizer, porque tem. Concordo, foi feito um levantamento? Não foi. Portanto, o projeto vai ser aprovado e não foi feito um levantamento onde nós não poderíamos gerar despesa. É isso que eu hoje questiono. Não sou contra a função. Nós podemos exonerar aqueles que estão em excesso, aumentar ou se contratar mais profissionais para exercer a função que hoje a população está carente. É nesse aspecto, para não comprometer, na verdade, a cidade, a administração, vereador Reginaldo. É nesse sentido que eu voto contra. Para que nós tivéssemos feito aqui